Entre esses três, o primeiro que eu li foi. Não vai dar pra ler através da câmera, mas o primeiro que eu li foi O Alto da Barca do Inferno. Esse nome foi familiar porque desde o colégio eu lembro que rolou uma peça. Uma peça dessa peça, uma apresentação dessa peça. Não vou negar, não vou bancar intelectual aqui, eu não entendi muita coisa. Porque, especificamente, essa peça foi feita. Não, vem aqui rapidão, cara. 1517. São, chutando baixo, 450 anos de barreira de linguagem. Não, 500 anos de barreira de linguagem. 509 anos de barreira de linguagem. Eu não entendi nada. Tipo, exatamente nada. Isso aqui é português, porque brasileiro é impossível. Porque a gente não sabia nem ler e escrever em 1517. E tanto que, mano, eu tava lendo. Porque o que me salvou é que tem uma parte no livro, bem no final, tem que a parte é help. Tá pra ver invertido? Não, mas enfim. A parte é help. E explica mais sobre o livro de um jeito mais fácil, em vez de você ficar lidando com a trama lírica e a escrita. Porque tem vezes que as palavras te derrotam, e me derrotaram amargamente aqui, eu não entendi absolutamente nada. Eu gostei da ideia que critica a sociedade na época, que critica estereótipos de pessoas, inclusive isso vai aparecer de um outro jeito com outro autor, uns 300 anos depois, mas enfim. Sendo bem sério, eu gostei muito desse livro. Eu não entendi muita coisa, mas é bacaninha, legal, não foi nada que, meu Deus, o livro é curtinho, então a sensação de incômodo durou umas 102 páginas, por aí. Eu não me arrependo de ter lido, eu gostei. Sim, primeiro eu tive problemas de me conectar com a arte. Esse foi basicamente uma resposta a isso, porque tanto que o prelúdio, o prólogo desse livro, a apresentação, fala sobre ditadura militar, sobre como a elite brasileira não conseguia fazer arte com o pessoal de baixo, porque é como se tivesse uma barreira impedindo a arte de se conectar com o pessoal, o povão, que no caso é a gente. Eu achei muito interessante, gostei de ler aquelas páginas, foi bem esclarecedor, foi até basicamente uma resposta à primeira peça que eu li, porque eu li as duas em seguida. Aí eu mergulhei nas páginas desse livro que esse livro é bem mais novo, ainda é velho. Ele é velho pra média, vai. Esse livro aqui. Esse livro aqui não é tão velho assim, né? Ele tá mais envelhecido, acho que como ele foi cuidado, porque não sei, não deve estar tão bem cuidado assim. Esse livro é muito interessante, cara. Uma coisa que me identificou muito é o pessoal que domina a história. É o pessoal de baixo. Aí uma dessas pessoas de baixo, um grupo de amigos, que esse livro fala sobre basicamente uma vila que tinha lá. O pessoal de baixo, e nesse grupo veio um cara que ele ascendeu socialmente. Muito parecido com aqui. Muito parecido com a nossa época, inclusive, porque isso aqui também é Brasil. Que ele subiu, ele começou a virar ele virou um cantor muito. Ele lançou uma música de pagode, que é Gota de Água, inclusive. Que ele ascendeu socialmente e também casou com a noiva, casou com a filha de um cara ricaço. Aí o cara ricaço preparou ele para comandar o império, as finanças, já que ele ia casar com a filha dele, mas aí ele tinha um pensamento divergente, e vai passar no livro que se eu falar aqui vai ser muito grande. E mano, eu gostei muito. A maneira como a classe baixa foi representada, que é a maioria do Brasil, a grande maioria, foi brilhantemente representada. A linguagem, né, que eles falam, que não é exatamente igual a gente fala, porque vai fazer 50 anos que eu não sou, mas, sério, é divino. Essa peça é maravilhosa. Cumpriram o comprometido da apresentação. E, pô, eu gostei, mano. Eu gostei muito. Eu li isso aqui, pô, em umas 3 horas. Foi um ritmo muito gostoso de ler e dessa vez entender o que você tá lendo. É muito bacana. Tem a metáfora do trono, que eu não vou explicar muito, mas, cara, é demais. Eu gostei bastante dessa peça. Inclusive, eu tentei até ver ela no YouTube, mas eu não sei, eu não consegui pegar uma com áudio bom. Eu queria realmente ver, mas talvez eu dê uma chance. Eu ainda tenho uma certa distância com o teatro. Eu li os livros, mas eu não tenho essa conexão toda. E por último, ontem eu li O Noviço. Claro, não é exatamente O Noviço, é um conjunto de peças do Martins Pena, que é um cara, é velho, mas pô, 1800, pô, 300 anos a mais, ninguém reclama, né?
Inclusive, isso ajudou na linguagem. Eu consegui entender o que estava escrito aqui e me diverti bastante. E são 3 peças. Eu vou falar só a primeira, que é a que tá. Que é o título do livro, que é o Noviço. E, cara, acho que, mano, essa aqui é. Não sei se eu gostei mais do que a Chico Buarque, porque essa aqui me pegou mais profundamente. Mas essa aqui me divertiu mais, cara. Mano, os personagens, cara. Os personagens, o clima, que é algo meio trágico, mas algo meio. Não sei, meio sessão da tarde. Que é muito engraçado esse tom novelesco que teve a primeira peça, mano. É muito bom. E a história desse cara também é muito interessante, porque esse cara fez muita diferença no teatro brasileiro, porque no começo, a arte do teatro, dos livros também, mas focando mais no teatro, era algo para catequizar a gente. É algo para converter os indígenas a acreditarem em Deus, na mitologia cristã e os caralho. Aí a arte servia para isso, mas uma catequizagem não seja tão violenta. Aí esse cara que ele surgiu, ele focou mais nas comédias. Ele pegou. Não vejo tema aqui no livro, esse tema não foi usado no livro, mas eu diria que ele pegou a arte que era só feita para nos controlar e fez com que fosse uma maneira de vazão, algo para nos divertir, inclusive. Ele foi a primeira pessoa que fez isso. Lógico, não foi o primeiro teatro de comédia, mas ele é o cara que realmente revolucionou. E, na moral, sério, incrível. Incrível, 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 cara. Maravilhoso. Me diverti muito, eu gargalhei muito com isso aqui, cara. O. Cadê o molecote, cara? Eu vou pegar o nome dele. O Carlos. Mano, ele é muito moleque adoidado. É tipo o Jack Peralta dos livros do teatro clássico brasileiro. É muito bom, cara. É muito divertido. Eu realmente tipo, adorei essa experiência. E aproveitando, futuramente, depois dessa experiência com teatro, que acabou chegando até mim, eu realmente planejo ver mais peças de teatro. Eu tenho que ter vergonha na cara, porque é foda, eu acabo perdendo essas coisas, mas eu quero ver peças de teatro. E eu também quero ver Shakespeare. Shakespeare que, pô, é os livros mais vendidos, ele é não é propriamente um romancista, ele trabalha com teatro, é um grande diretor. Eu quero começar a consumir as obras dele. Não vai ser agora, porque eu tô focado em outras coisas, mas no futuro não tão distante eu queria ler os livros das peças dele, ver as peças dele. Pô, João e Maria. É, dá pra ver o quanto eu sei, porque eu não sei nem os nomes. Mas enfim, eu acho muito foda. Eu quero começar a consumir. Diria que a experiência foi positiva. Eu fico feliz por ter tido. E obrigado por ter assistido. A minha próxima leva de livros que eu tenho em mente para consumir não são livros que eu exatamente escolhi a dedo. São livros que vieram de peg leves de biblioteca, que eu visito bastante biblioteca pública, ou de sebos, ou até de pessoas que me dão esses livros. Então eu diria que, romanticamente falando, é uma história de. Não são os livros que. Não sou eu que escolho os livros que me escolhem. Lógico, eu não vou falar que esses livros vieram sem motivo aparente, porque para eu pegar e ler eles, inclusive, não foram livros completamente contra a minha personalidade, contra minhas preferências. São livros que eu peguei, que eu quero ler, inclusive, porque tem alguma coisa que eu tenho interesse. Eu quero consumir mais sobre o Brasil esse ano. Estou fazendo isso, inclusive, desde janeiro, quando eu comecei a ler Machado de Assis. E, bem, são peças, para ser específico, são histórias de peças de teatro. Que não é exatamente teatro em si. É que eu nunca entendi a presa desses livros. Esses livros servem para, caso alguém esteja aí nos comentários querendo me falar, esses livros são para você ler e só para você ler e conseguir fazer a peça com os recursos que você tem, ou é só para você ver a peça sobre outro ângulo? Eu realmente não entendo o motivo de livros de teatro existirem. Mas eu li e gostei bastante. E eu gostaria de falar um pouco sobre eles aqui, sobre a minha experiência, porque esses foram os 3 primeiros livros desse gênero que eu li. Falar sobre eles e falar sobre minha experiência com eles. Sobre cada um desses. E falar minhas conclusões, né? Se eu quero continuar consumindo esse tipo de conteúdo. Conteúdo que, se eu escolhesse somente ativamente, eu não teria escolhido por conta própria.